Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura devemos, antes de mais, destacar bem a primeira frase, dar-lhe solenidade, porque é isso que a sua função é essa, é dar a solenidade a tudo o que vem a seguir. Eis o que diz o Senhor. Mesmo é o Senhor que vai falar. Depois, cuidar bem as enunciações, este conjunto de coisas, neste caso, de nações e depois aqui também dos meios de transporte. Fazê-las bem, dando a ideia da grande multidão que vem. E ler bem as palavras mais estranhas para os ouvintes, para os fiéis. E nós sabemos que ler bem estas palavras estranhas indica bem que o leitor preparou a leitura e causa uma boa impressão em quem tem que ouvir. Portanto, convém ler, preparar bem. Tarsis, Fut, Lud, Mosok, Rosh, Tubal, Javá. Portanto, ler bem isso. Em baixo igual, não esqueças aqui liteiras e dromedários, que são palavras menos comuns, e ler então como se estivéssemos a olhar para uma vastidão de coisas que vêm, não é? Em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas, em dromedários. Portanto, ver uma grande multidão que vem e alguém que está a observar e vê essa grande multidão que se aproxima. Portanto, dar essa ideia da grande multidão. Marcar bem para que, esta grande multidão que vem, para que anunciem a minha glória entre as nações. E depois temos aqui, ao fazer esta leitura, marcar estes três aspectos assinalados com estas três frases. Portanto, quem vem, esta grande multidão que vem, vem para anunciar a minha glória entre as nações, para fazer uma oblação. E depois, mesmo entre eles, haverá sacerdotes e levitas. Temos aqui uma gradação crescente da importância daquilo que é pedido a essa multidão. Primeiro, o anúncio, anunciar a minha glória. Depois, trazer uma oblação, o sacrifício. E depois, o sacrifício de todo o povo. Esse sacrifício poderia ser oferecido por levitas e sacerdotes da tribo de Levi. Mas não, ele também vai escolher alguns desses que vêm, para sacerdotes e levitas. Portanto, a importância que é dada a essa multidão que é reunida tem uma gradação crescente. E quem lê deve dar essa ideia. Portanto, nem contemplar a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. O anúncio. Até o Monte Santo, em Jerusalém, diz o Senhor, portanto, eles virão de todas as nações com ofrendas, como filhos de Israel, trazem a sua oblação. Portanto, eles anunciam, eles trazem a sua oblação. Também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Portanto, eles são chamados a anunciar, a trazer a oblação ao Templo Santo, e alguns ainda serão sacerdotes e levitas. Marcar bem esta gradação crescente na importância que é dada ao papel dessa multidão que vem
a Jerusalém. Antes de mais, o leitor deve ver sempre a referência que é dada da leitura. E vemos que aqui falta o versículo 8, 9 e 10. 8 a 10. E se formos ver esses versículos que faltam, que foram tirados aqui para o cuidado de não tornar a leitura demasiado longa, se formos ver esses versículos, vemos que eles acentuam esta última frase, eles sublinham esta última frase. E foi essa a razão, certamente, que levou a que fossem retirados, para tornar a leitura mais breve. E uma vez que eles acentuam esta última frase, com exemplos, insistindo nela, pronto, foram tirados. Mas nós, na leitura, devemos dar essa acentuação. Já que o texto não está lá para fazer essa função, de acentuar esta última frase, a leitura deve o fazer. A leitura como que deve suprir a falta dos versículos. Terem atenção que isto é uma citação da Escritura. Hebreus cita o Antigo Testamento, neste caso, e, portanto, dá-lhe uma certa solenidade. Já esquecestes a exortação que vos é dirigida como a filhos que sois? E a exortação foi buscada, é trazida do Antigo Testamento. Meu filho, falar como quem cita, não é? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende. Porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. Portanto, acentuar bem esta frase, porque, como eu digo, ela no texto é acentuada pelos versículos que faltam na leitura. Temos aqui este balanceamento, que deve ser muito bem dado. Aqui a primeira parte vem a correção e na segunda parte vem os frutos da correção. E por isso se deve marcar bem este mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e justiça. Portanto, há a correção que custa. Não é motivo de alegria, de tristeza. A correção está lá, sofre-se, mas mais tarde, porém, há aqueles que assim foram exercitados no fruto de paz e justiça. Portanto, temos a correção. A correção não é válida por si própria, o objetivo da correção não é a correção, mas é os frutos que ela dá. Depois, por isso, temos aqui um pequeno elemento de exortação e dar a este texto um tom mais exortativo. Levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes. Aqui temos uma explicação. A correção não é chata, mas os frutos vêm mais tarde. Portanto, vamos lá, vamos não desanimar. As mãos fatigadas, os joelhos vacilantes, etc, etc. Neste sentido da exortação a alguém que está desanimado, que está cansado, que está vacilante, etc. E que está até extraviado. Esta leitura lembra uma história célebre de um rei de França que, tendo que se ocupar das guerras e batalhas em que a França estava envolvida nesse momento, confiou a educação do príncipe herdeiro, que ainda é jovem, ainda é criança, a um duque seu amigo. Levou-o ao palácio do duque e disse: olha, cuida do meu filho e educa-o bem, porque agora não posso eu próprio me ocupar disso e depois virei buscá-lo. Passado algum tempo, bastante tempo, o rei faz uma visita ao duque para ver como é que estão as coisas e pergunta ao duque como é que tem tratado o príncipe herdeiro. E o duque responde: Sire, então tenho feito tudo aquilo que ele ordena, porque mais tarde eu serei um súbdito dele e eu próprio tenho que aprender a obedecer-lhe e ele próprio tem que começar a aprender a
comandar, não o contrario em absolutamente nada. O rei imediatamente pega no filho, leva-o para outro lugar e diz ao duque: tu queres a ruína da minha casa, da minha família. A maneira como estavas a educar o meu filho mais velho, futuro rei, é porque queres a ruína da minha casa. Se não o corriges, se não o castigas quando ele merece castigo, é porque queres dar cabo dele. E foi assim que ele o tirou desse duque, da casa desse duque, e o pôs na casa, numa outra família, sua confiança também, para lhe dar uma educação que compreendesse o castigo, o sofrimento até, e a reprimenda.